Este canal é relacionado mais no termo de bushcraft, mas como a pesca, ou seja, pescaria, também enquadra no bushcraft, que é uma arte também, eu vou explicar para vocês passo a passo como fazer seus camarões de forma simples, com materiais que vocês encontram em qualquer loja. São materiais baratos e que compensam. O silicone que eu vou usar hoje é esse silicone aqui da Brascola, silicone Brascoved transparente. Não usam silicones que não sejam transparentes. Eu tentei usar alguns outros tipos e eles não formam, ou seja, eles não conseguem criar aquela película para deixar o camarão firme e ao mesmo tempo flexível. Então é transparente acético o que eu uso. Uma dica simples para você não perder seu silicone, porque você vai usar às vezes só um pouco do silicone, e se você não tampar direito e entrar ar, ele pode endurecer. Então depois que você cortar essa tampinha, é o que eu vou fazer agora, corta somente a ponta. Depois você pega aquelas pastas de dente e ela tem uma tampinha. Aquela tampinha serve certinho aqui, ó. Pode testar que ela dá certinho. Você espreme um pouco para encher até o bico, ou seja, para entrar silicone dentro da tampinha. Aperte bem e pode deixar guardado. Não muito tempo, porque se tiver ar aqui dentro, ele também pode endurecer. Por enquanto eu vou usar esse bico aqui para tampar. E vou dando algumas dicas. Tem que usar a pistola. Essa pistola aqui é que empurra o silicone. Todos conhecem ela. A minha deu endurecida aqui, ó. Uma das primeiras formas que eu fiz foi essa forma aqui, ó. Ela tem já quase um ano comigo e é uma forma de gesso. Como eu não tinha experiência para fazer forma de resina, não sabia trabalhar com resina, comecei trabalhando com forma de gesso. Os camarões feitos aqui, eles não têm uma grande transparência, só que eles são muito efetivos também e capturam peixes como outros qualquer camarão. Esse camarão aqui é um exemplo. A diferença foi que quando você faz duas partes da forma, logo uma das partes vão dar problema. Elas vão trincar, rachar quando for desmoldar. Então, eu fazia somente com uma parte. Preenchia de silicone e depois removia e recortava. A forma, se você der duas mãos de verniz, ela vai ter muito mais resistência e vai melhorar o brilho. Porque seu camarão pode sair opaco sem brilho, mas você colocando verniz nessa forma de gesso, depois de 10 ou mais desenformadas, você consegue ter também um pouco de transparência e mais brilhos. Uma dica bem importante é ter um estojo como este para você fazer os olhos quando for usar a forma de resina. Acontece que aquela borracha que vem aqui, ela solta, com pouco tempo ela já começa a ficar frouxa, ela aumenta a elasticidade e depois ela começa a sair. Então o que vocês fazem? Pode colocar fita adesiva até preencher todo o espaço para que entre apertado aqui dentro, ou pode colocar uma sacolinha, só que para ficar melhor é colocar fita adesiva. Isso aqui eu vou mostrar mais para frente. Uma espátula improvisada, com qualquer acrílico você consegue fazer uma espátula. Uma tampinha para colocar o silicone, para você adicionar depois os outros ingredientes, para deixar a isca mais atrativa. Ele seca, depois fica mais fácil de tirar. Quando você for usar o silicone aqui, pode deixar secando, será melhor para retirar depois de fazer a limpeza.
O papel nacarado é o papel que vai dar mais brilho e mais vivacidade à isca. Esse aqui é o papel água ou papel nacarado. Em loja que vende materiais escolares, vocês vão encontrar esse tipo de papel nacarado. É muito barato. O que vocês vão fazer? Vão pegar a tesoura, vão picar ele e deixar em pedaços bem miúdos, ou seja, pedaços bem pequenos. Glitter. Eu tenho glitter verde. E aqui eu tenho glitter vermelho. Tinta para fazer os olhos, porque eu vou usar a forma de resina, então vou preencher os olhos. Estou usando tinta fosca para artesanato Acrylex. Para desenformar a forma melhor, eu vou passar depois na forminha de resina um pouco de óleo de cozinha. Pode passar margarina, manteiga. Esses óleos mais comestíveis são melhores porque não deixam muito cheiro na isca. Como eu não trouxe pincel para estar passando o óleo na forma de resina, eu vou usar essa esponja. Estou fazendo um vídeo aqui para mostrar para vocês que não tem muita dificuldade. É muito fácil fazer esse tipo de isca. Então você não precisa de muitos itens para estar fazendo esse tipo de isca artificial. Aqui eu não tenho borrifador, mas eu vou jogar água com as mãos. O importante é usar água sem cloro. Esta água aqui eu peguei no córrego ali, é uma água natural. O cloro ele tira a transparência da isca. Você que almeja uma isca muito transparente, procure então água de chuva ou água de fontes naturais. Então as dicas iniciais são estas. Agora vamos fazer o camarão. Vou molhar a esponja de óleo para lubrificar a minha forminha. Não precisa exagerar, porque se você colocar muito óleo também, o camarão dá falha no camarão. Então excesso de óleo vai com certeza dar falha no camarão. Se você ver que passou muito óleo, pode retirar um pouco. O ideal é passar mais óleo nesse pino onde encaixa a forma, porque são esses pinos que vão segurar a forma quando você for remover as partes. Então passei um pouco. Já vou passar um pouco também nessa forminha aqui, porque o excesso, ou seja, o restante de silicone, eu sempre uso nas formas reserva. Mais um pouquinho de óleo, lubrificando esta outra forma. Essa forma aqui é um camarão zagaia. Um camarão de 10 centímetros da zagaia. E esse silicone da Braskoved, ele demora um pouco para secar. Primeiro eu vou fazer a parte dos olhinhos, então eu vou colocar um pouco de silicone e vou adicionar um pouco de tinta. Repetindo, estou usando tinta fosca para artesanato. Latex PVA, base d'água da Acrylex. Minha tinta está um pouco endurecida, mas mesmo assim dá.
É bem pouquinho. Se você quiser os olhos bem pretinho, pode colocar mais um pouco. Mas aqui, como é demonstração e minha tinta deu uma secada, não vou adicionar muito não. Para limpar as mãos, pode usar um pano seco ou estopa ou papel, que o silicone sai facilmente de suas mãos. Vou deixar no estojo, vou virar para me usar essa parte aqui para fazer o corpo da isca. Estou usando folha para limpar aqui, não trouxe nenhum pano, mas aqui ficou bom. Vamos fazer agora a parte que vai ser o corpo do camarão. Apertar a pistola aqui umas 2 ou 3 vezes para tirar o silicone. Essa pistola minha ela quebrou há pouco tempo, então ela está bem difícil de tirar o silicone. O que eu vou fazer? Vou colocar papel nacarado. Primeiro eu vou espalhar um pouco este silicone para ficar melhor na mistura do papel nacarado. Pronto. Se você quiser colocar um pouquinho de glitter, pode também. Vou colocar um pouquinho de glitter. E vou começar a misturar o silicone. Um pouquinho de água. Se você colocar muita água e tiver feito bastante, ou seja, tiver espremido muito silicone aqui, vai secar rápido e você depois não consegue preencher a forma, porque ele endurece. A água é um catalisador. Preencher os olhinhos primeiro. Dá uma puxada nos olhinhos, ó. Pode encher bem os olhos. E puxe sempre para a lateral. Este camarão da zagaia, ele tem um olho muito pequenininho. Ele é até chato de fazer. No gesso eu não uso fazer os olhinhos. Depois eu vou mostrar uma dica que eu faço. Agora vamos preencher a forma. Aperte bem para não ter falhas. Porque se ficar ar, depois sai deformado o camarão. Preenche bem a parte que vai ser o rabo do camarão, ou seja, o rabinho do camarão. Eu acho que eu fiz com pouco silicone, vai até sobrar silicone. Vai faltar silicone.
preenche as duas partes das formas. Eu passei um pouco mais de óleo, e isso atrapalha até na hora que você for colocar silicone, porque escorrega o silicone e começa a tirar ele do local que ele teria que ficar. Faltou um pouco de silicone. Vamos fechar a forminha. E apertar bem. Se você quiser até pisar, pode pisar também. Colocar no chão e pisar. Enquanto o silicone começa a endurecer nas formas, eu vou mostrar para vocês como fazer camarão somente na forma de gesso. Vou usar glitter vermelho. Este eu vou fazer com muito glitter. Antes de colocar água, coloque os ingredientes que vocês vão adicionar no silicone, porque se você colocar água primeiro, vai endurecer muito rápido, depois você não consegue preencher as formas. Um pouco de papel nacarado. E esse papel, ele deixa um brilho muito interessante e atrativo na isca. Um pouquinho de água e misturo. Passo bem para preencher todas as perninhas no gesso.
Vou deixar secar, ou seja, deixar endurecer. E quando estiver pronto, mostro para vocês. Tinta para fazer os olhos, tem várias tintas. Tinta PVA, tinta para tecido. Todas dão certo para fazer os olhinhos que são escuros, né? Ou seja, preto. Tem uma seringa que ela é para catéter. Ela tem um bico maior e mais largo do que este bico aqui. Com ela você consegue preencher as formas de resina facilmente. Porque na espátula, quando você começa a passar na forma de resina, às vezes você passa de um lado e começa a tirar na parte de baixo. Porque é normal que quando você for arrastar, vem grudado silicone na espátula. Então, se você conseguir ou seja, aqueles estojinhos de catéter, você faz suas iscas mais rápido, com menos trabalho. Mas lembrando que dá para fazer tranquilo com a espátula. Somente com as mãos não vai sair, porque o silicone gruda muito. Se você tiver uma espátula, dá certo, mas eu vou usar uma faca aqui, ó, nos cantinhos, que eu já consigo abrir minha forma. Como essa forma aqui era virgem, é a primeira vez que eu faço com ela, nem parece que foi usada. Não ficou nenhum vestígio de silicone nela. Depois, o que vocês vão fazer? Vão arrebentar. O olhinho saiu muito bem feito, ó. Com a tesourinha pequena, vocês vão recortar todo o camarão. E depois pode usar também o alicate de tirar cutículas. E vai tirando as partes que ficaram restando. Esse camarão deu um defeito muito comum que eu vou explicar para vocês. Quando acontece essas falhas aqui, pode ser o excesso de óleo na forma, ou às vezes faltou apertar mais com a espátula. Então acontece esse tipo de defeito aqui, ó. Foi até bom ter acontecido isso, para que eu possa explicar para vocês. Esse aqui é um camarão da Zagaia, e ele saiu com esse defeito na forma. Pode ser o excesso de óleo, ou às vezes faltou apertar o silicone quando estou passando com a espátula. Então quando vocês forem fazer, aperte bem o silicone. Por exemplo, vamos passar silicone aqui na forma. Então aperte bem para que ele preencha todo esse vácuo. Quando isso não acontece, ou quando tem excesso de óleo, você passa a espátula e aquela parte fica falha. Aí acontece esse defeito no camarão. Dá para usar, mesmo com esse defeito aqui, dá para usar ele. Mas se vocês quiserem optar por fazer outro, pode estar repetindo e não deixar acontecer isso. Na forminha de gesso, peguei muito cunaré o ano passado com esse camarão simplesinho. Olha que bonitinho que ele fica, ó.
Ele tem um brilho, apesar de ser de gesso, mas vocês dando 2 mãos de verniz e deixando secar, consegue um camarão com brilho. Depois tem que recortar ele bonitinho. Tomar cuidado para não arrebentar as perninhas. Tem que ir com um pouco de jeito. Vai removendo. Ele sai inteirinho. Esse camarão aqui é de 7,5 cm. Depois é só recortar com o alicatinho. E está pronto. Com esse tipo de isca aqui e um jig head, você consegue capturar peixes facilmente. Esse camarão aqui, relembrando, ele deu defeito porque foi excesso de óleo na forma. Então quando eu passei o silicone não assentou no fundo da forma. Então lembrando de passar pouco óleo. E depois, se tiver passado muito, retirar o excesso. Espero que vocês que gostam de pesca curte esse vídeo, compartilhe este e terá outros vídeos relacionados à pesca também no canal.